Olá, boa tarde. Tudo bem? Então, eu estou aqui para, como eu prometi, para contar a segunda história e dar continuidade à história de Moisés. Ontem a gente viu Moisés como um bebê e hoje a gente vai ver Moisés crescido. A palavra de Deus nos diz em Êxodo 3, a partir do versículo 11 e no versículo 12, que Moisés, ele, como ele foi criado pela princesa, ele acabou se tornando um príncipe também. E aí ele cresceu no Egito, com tudo que ele tinha direito. Ele estudou nas escolas que os príncipes estudavam, que a sua própria mãe estudou. Foi assim que ele cresceu. A palavra de Deus nos diz que um dia ele estava passando e ele viu o povo hebreu, sendo forçado a trabalhar duro como um escravo, como escravos pelos egípcios. Daí ele ficou chateado com aquela situação, com a maneira como os egípcios escravizavam o povo hebreu, e então ele fica observando. Um determinado dia, ele ia passando e ele viu um egípcio batendo, machucando um hebreu. E ele ficou extremamente irritado com aquela situação, e ele viu que não tinha ninguém assistindo. E ele foi lá e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Então ele fez uma coisa bem estranha. Ele acabou matando o egípcio e enterrando ele na areia. Mas, às vezes na nossa vida, a gente acha que a gente vai fazer as coisas e não tem ninguém vendo. Mas tinha alguém vendo. Num outro dia, os hebreus estavam brigando, e aí ele, passando por ali, ele resolveu intervir. E aí ele fala: olha, não faça uma coisa dessa, vocês estão brigando uns com os outros. Por que você está atingindo seu colega? Por que você está machucando seu colega? Foi a pergunta que ele fez. E aquele homem bravo se volta para ele e veio com a resposta: você vai nos matar também, como você fez com o egípcio ontem? De repente, Moisés acabou descobrindo que o que ele tinha feito, alguém tinha visto. E às vezes a gente acha que a gente faz as coisas escondidas. Moisés fica com medo. Mas as pessoas sabiam que Moisés tinha assassinado o egípcio. E agora, o que fazer? Porque lá no Egito, quando você matava alguém, não importava se você era príncipe, não importava se você era da casa do rei. Você pagava com a sua própria vida também. E aí, Faraó acabou descobrindo tudo. Daí ele deu ordens para que Moisés fosse morto. Só que Moisés se antecipou e ele acabou fugindo para um lugar bem longe, no deserto de Midian. E ele andou, e de repente se sentiu cansado, dormiu debaixo de uma árvore, perto de umas pedras, e de repente ele ouviu um barulho e ele acabou vendo um monte de mulheres que eram pastoras de ovelhas. E elas tinham vindo de Midian tirar água do poço para dar água para as ovelhas. E era comum naquela época terem homens que pastoreavam ovelhas também. E uns homens covardes chegaram até aquelas moças e então começaram a brigar. Nós chegamos primeiro e nós vamos dar água aos nossos animais. Começaram a empurrar aquelas mulheres. Quando Moisés viu, ele ficou indignado com aquela situação. Porque vocês sabem, a gente não pode machucar ninguém, principalmente se ela for uma mulher. E daí ele expulsou aqueles homens de lá, lutou contra eles, pôs eles para correr.
Moisés então se levantou, tirou a tampa do poço e daí começou a tirar água e deu água a todas as ovelhas. Daí o rebanho bebeu e aquelas moças voltaram para casa e levaram Moisés junto. Aquelas moças, elas eram filho de um homem chamado Jetro. E elas falam que trouxeram alguém junto com elas. Só que o pai delas acha estranho e fala assim: nossa, vocês voltaram mais cedo? O que aconteceu? Geralmente vocês voltam mais tarde. Daí as filhas explicaram: pai, é porque lá fora tem um homem que ajudou a gente. Ele tirou água para as ovelhas. Daí elas explicaram, na realidade, o que tinha acontecido. Que elas foram atacadas por homens, por outros pastores, e de repente surgiu um homem egípcio que ajudou elas a espantar aqueles homens, mas também a dar água para todo o rebanho. Aí o Jetro olha e fala assim: convide então ele para entrar. O que ele está fazendo lá fora? E as filhas o convidam. E daí eles começam a conversar. Moisés, ele não foi apenas convidado para fazer uma refeição de agradecimento, mas Jetro então convida Moisés para ficar morando com eles. Afinal de contas, ele não tinha filhos, só tinha filhas. E era importante que ele ficasse por ali como um homem jovem, forte, porque Jetro já era um homem de idade. E a palavra de Deus diz que o tempo passou. Moisés acabou se casando com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora. E daí, o tempo passou e eles tiveram um filho. E daí eles puseram o nome do primeiro filho de Gerson. E Moisés continuou cuidando das ovelhas. Só que enquanto Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro e da sua esposa lá em Midian, no Egito, o povo de Deus estava muito feliz, porque aquele faraó havia morrido. Mas entrou um faraó que Moisés conhecia muito bem. E aí ele começou a forçar mais o povo de Israel a trabalhar. Então o povo de Deus começa a rogar a Deus: Senhor, por favor, ajuda a gente, tira a gente dessa situação. Nós não aguentamos mais viver assim. E como a gente ora e Deus escuta a nossa oração, Deus ouviu o clamor do seu povo. E então, algo acontece lá em Midian. O povo estava no Egito, da onde Moisés tinha fugido, e um pedido de socorro lá do Egito mexe e começa a mudar as coisas lá em Midian. E de repente, Moisés, sendo pastor de ovelhas, está cuidando do seu rebanho. Deus ouve a voz do povo que pede ajuda e ele lembra das promessas, porque Deus tinha falado, ainda na época de José, aquele José que eu falei ontem, que tinha morrido, que tinha sido governador do Egito. Deus tinha prometido para José que ele ia ser com o seu povo, que ele ia ser com seus filhos. E então, Deus tem um plano. E o plano é que Moisés vá ajudar o povo. E de repente você pergunta: como é que isso vai acontecer? Se você quer saber o que vai acontecer com Moisés e com o povo e com o plano de Deus, você tem que esperar até amanhã, tá bom? Eu gostaria de lembrar algumas coisas com vocês que nós aprendemos nessa história. Primeiro é que a gente não pode esconder nada das outras pessoas. Mas a palavra de Deus também nos ensina que Deus está em todos os lugares. E estando em todos os lugares,
porque ele é onipresente, é isso que significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é um Deus que tem poder. Ele vê todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele é onisciente também. Ele tem o conhecimento, ele tem a ciência de todas as coisas. E mesmo quando às vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa escondido, Deus está vendo. Assim como Moisés matou aquele egípcio, enterrou ele na areia, achando que ninguém estava vendo, mas tinha alguém olhando. Então, nós aprendemos que, através dessa história, primeiro, que nada, nós não podemos esconder nada. Lembre-se, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele é onisciente. Apesar de ser invisível, a gente não conseguir ver Deus, mas ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo que a gente ache que a gente não está vendo Deus, mas ele está vendo tudo que a gente faz. Segunda coisa que nós aprendemos nessa história aqui é que Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre. As promessas de Deus, elas nunca vão deixar de se cumprir. E Deus tinha prometido ao povo que livraria esse povo das mãos dos inimigos. E quando o povo clama a Deus e pede por socorro, Deus, então, utiliza a vida de alguém para fazer um plano maravilhoso, que eu não vou contar, só amanhã, tá bom? E mudar a história do povo. Só que como isso vai acontecer, vão render muitas outras histórias. Depois dessa história que eu contei ontem, da que eu contei hoje, nós ainda temos mais 10 histórias falando a respeito da vida de Moisés, da vida do povo e o que aconteceu. Então lembre-se, Deus, ele é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele vê tudo o que a gente faz. Ele vê quando a gente mente, quando a gente desobedece, ele vê quando a gente peca. Mas Deus, ele é um Deus que, apesar de sermos pecadores, ele é um Deus que nos perdoa, um Deus que cuida de nós, e um Deus que, quando a gente pede por ajuda, pede por socorro, ele vem em nosso socorro. Nós somos pecadores. Nós aprendemos ontem isso, que todos nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz, assim como ele tinha um plano para ajudar o povo, Deus também teve um plano para nos ajudar. E esse plano foi enviar Jesus para morrer por mim e por você, para ser o meu libertador, para ser o libertador do povo de Israel, como Deus usou Moisés. Mas como eu falei, como você vai ficar sabendo disso, do que aconteceu? Espera até amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe. Antes de nós encerrarmos, nós vamos fazer uma oração. Vamos nossos olhos fechar, pondo assim as mãos. Vamos com Jesus conversar pela oração. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor foi o plano que Deus teve para nos libertar, como o Senhor usa Moisés para libertar o povo também. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Nós aprendemos hoje que o Senhor é o Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, que tem toda a ciência e sabe de todas as coisas. E não adianta a gente fazer nada escondido. Por isso, nessa tarde, nós confessamos os nossos pecados, porque nós sabemos que o Senhor já conhece cada um deles. Nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão. Nós também, Pai, nós te louvamos, porque nós aprendemos também hoje que o Senhor é um Deus que sempre tem um plano,
E esse plano, nesse plano, nós sempre estamos incluídos. O Senhor nunca nos abandona, não importa o que a gente faça. O Senhor nos perdoa e o Senhor vem quando a gente pede por socorro. Cuida de cada criança, cuida de cada lar nessa tarde, nesse dia que está assistindo esse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe. Fica com Deus. Abração. Viu?